Tá, não, tudo bem. Cada coisa que a senhora quiser. A gente... Não, eu, de lá pelas tantas, eu mostro um papel, tá? Tu sabe que eu gosto de fazer isso. Bom, professora Brana, essa entrevista, ela integra a dissertação que eu estou realizando ali no Procur. E... Do qual eu fui coordenadora, diga-se de passagem, há muitos anos isso tudo. E a ideia, então, é a gente ter um pouco do relato da senhora como reitora dessa universidade durante dois mandatos, da sua relação com a arte e a cultura, né? Num primeiro momento, a ideia é escutar um pouco como professora da universidade, circulando por esse espaço, como que era a vida cultural na universidade, e depois, ocupando esses diferentes cargos, como que a senhora se relacionava com a arte e com a cultura. Então, eu queria lhe escutar. Na realidade, é um encontro com a minha reitora, Brana Vanessa. Bom, Cláudia, primeiro eu quero te agradecer esta oportunidade, porque depois de alguns anos, eu diria já décadas, quase 2 décadas, eu tenho a oportunidade de voltar a pensar sobre o tempo que passei aqui como reitora, porque esse é o teu objetivo, de saber não só da professora Vrana, que é o que eu sempre fui, né, reitor ou outro cargo qualquer que a gente ocupe, que você ocupa também atualmente, a gente é sempre uma autoridade datada, né? O que a gente é mesmo é professora. Tanto é que eu continuo dando aula, eu já tenho tempo para me aposentar há alguns anos já, muitos anos, eu já poderia estar aposentada. Eu sempre fico com medo que vão cortar todas as oportunidades, né? E agora estamos vivendo um período assim muito temeroso, né? Mas eu continuo ainda professora, sou professora lá na Faculdade de Arquitetura, que é a faculdade na qual eu trabalho, embora eu não seja uma arquiteta, né? Então é um prazer estar aqui e relembrar isto, conversar. Por outro lado, eu te dizer assim que eu parto de um princípio de que uma universidade, acima de tudo, é um centro de cultura. Nós temos tido a oportunidade de viver, e quando eu digo nós, eu estou dizendo nós, brasileiros, isso é uma crise, um fato que acontece no mundo inteiro, certo? É internacional, uma crise bastante grande da universidade naquela que é a sua origem, pelo menos naquilo que eu acredito, que é um lugar da ciência e da cultura. Nós não podemos separar essas coisas. E, atualmente, eu acho que as universidades, elas ainda trabalham com a ciência, mas num caráter muito, e às vezes com a cultura, mas muito operacional. Talvez eu esteja aqui, talvez não, eu estou usando o termo da Maria Helena Chauvet, né, quando ela fala na universidade operacional. Então, a cultura acaba ficando um pouco para o lado, né? E num momento em que se precisa tanto dela em todo o Brasil e a humanidade precisa disso, porque eu acho que nós estamos num período também de uma certa crise civilizatória. Esses tempos eu disse isso lá na Faculdade de Arquitetura e um professor me contestou. E ele o fez na medida em que ele estava dizendo assim, não, nós continuamos tendo progressos técnicos, a civilização, o processo civilizatório, ele continua acontecendo do ponto de vista dos processos técnicos, científicos, etc., né? Mas eu acho que a gente está perdendo um pouco aquele caráter que nos faz seres humanos. Bom, mas o tema não é esse. Não, o tema não é esse, então... Também, né, sim, é também, mas... Se a gente pensar na dimensão da cultura mesmo, né? Exato. Então, eu queria dizer o seguinte, nesse sentido, eu acho que a visão cultural, a atividade cultural numa universidade não pode ser uma atividade isolada do contexto e do seu projeto pedagógico, acadêmico, científico, certo? Tem que ter um projeto cultural. E nem sempre nós conseguimos isso. Então, e por que ele é importante? Por que é isso? Eu até trouxe aqui um artigo que, junto com um colega, Mauro Meirelles, eu estava fazendo a propósito de uma participação no encontro que teve na Fundação Iberê, não faz muito tempo. E
o título desse artigo é L'amour à l'art. E isso é um título apropriado do Bourdieu. Nós escolhemos isso porque eu tenho trabalhado muito com a questão do tangível e do intangível. Eu trabalho com a questão da cidade, né? A cidade também tem sua arte, né? E o que dá tangibilidade ou intangibilidade para a cidade. E eu acho que a arte trabalha muito com este valor da intangibilidade. Você não pega, você não segura, mas você, como é que se diz, se apropria espiritualmente, se quisermos dizer do ponto de vista mais amplo da palavra, né? A gente se apropria um pouco disto, né? E é isso que dá sentido também para dizer, bom, para onde vamos? E até para dizer o seguinte, bom, vale a pena viver? O que estamos fazendo? Então, eu só vou ler, se me permitir, né, aqui, já que estamos numa fala, porque é uma entrevista, mas é uma fala que pode fugir um pouco aos padrões, né, tão rígidos de uma entrevista e tão estrito senso, para dizer um pouco, para ler 2 parágrafos que seja sobre isso, né, e dizer o seguinte, que o amor à arte não é algo natural. Já dizia Bourdieu e Darbel também, uma obra que escreveram juntos. Mas sim algo que é cultivado e socialmente construído. Com isso, a importância de você ter programas que você valorize o aspecto da arte e o aspecto artístico, né? Porque você precisa cultivar. É que os talentos, né, os valores, as coisas, eles têm que ser cultivados. Então, esta é uma coisa. O amor à arte e o apreciar de uma obra de arte envolve, portanto, a existência de certo tipo de capital cultural ou de distinção. O mesmo autor diz. Enfim, são ideias que ele propaga. Capital esse que serve como base para a construção de um sistema de predisposições duráveis e transponíveis. Porque os valores, essas coisas, elas não são consumíveis, elas não se acabam, né? Elas têm o que? A tangibilidade lhe dá duração, mas ela tem um caráter intangível que lhe dá a tangibilidade, tá? Então, transponíveis que integram experiências, sejam elas passadas e que funcionam como uma forma de condicionamento social, e é esse condicionamento que nos leva a perceber, apreciar e agir de uma determinada forma. Eu nem vou ler o outro aí, pode ser que depois, tá? Mas dizendo assim que, por isso que ela é uma atividade importante, exatamente, se ela é importante na cidade, se ela é importante no convívio social, ela é extremamente importante na universidade, que tem como função, sobretudo, a produção do conhecimento, né, e do conhecimento científico, artístico, se quisermos fazer essa separação, né, e que é o que dá, eterniza as coisas no seu sentido, não de que não possam sofrer aperfeiçoamentos e modificações, mas que faz com que isso dê valor, dê sustentação, dê sustentabilidade, a verdadeira sustentabilidade para a vida social, para as cidades, para a sociedade, enfim. Então, nesse sentido, o programa é muito importante. Eu, quando, há muitos anos atrás, vivia a universidade e eu dizia sempre, e eu vou aqui talvez fazer uma redução ou uma ampliação, eu já não sei se estou reduzindo ou se estou ampliando, dizendo, eu sempre disse aos meus alunos, se a gente não viver, né, tudo que a universidade oferece e for muito comportado e muito bem na sala de aula, a gente aprende, sim. A gente se enriquece, sim. Mas a gente fica pela metade, eu quase que diria. Porque a vida é muito mais do que a sala de aula. A vida universitária é muito mais do que a sala de aula. E a vida universitária, para além da sala de aula, certo? Ou seja internamente na própria universidade, nos outros departamentos, com as outras atividades, etc., seja na vida, enfim, na vida também fora, trazendo lá de fora para dentro da universidade, é isso que dá uma boa e competente formação. É isso que faz com que a gente
aprenda a fazer as coisas, mas sobretudo a pensar as coisas, o que se está fazendo. Então, nesse sentido que eu vejo importante. Então, desde aquela época, ainda quando eu cheguei aqui na URGS, lá nos anos 70, eu sou antiga, né? Eu tenho mais de 40 anos de URGS como professor. Então, como eu costumo dizer, sou quase uma vaga, né? E eu não posso deixar de dizer aqui também, sou quase uma vaga. Não me sinto como tal, mas mesmo que alguns queiram às vezes me fazer sentir. E não são os alunos. Bom, sou pequeno, não posso falar também, você me conhece, eu não posso falar sem largar alguma coisa assim, porque são sentimentos. Porque isso também está ligado, não só a universidade, está ligado que a sociedade é aquelas pessoas, enquanto as sociedades orientais valorizam aqueles que viveram muito, né, os velhos, né? Na sociedade contemporânea, a sociedade contemporânea ela é descartável, portanto, ela descarta tudo, inclusive as pessoas. Bom, então, naquela época eu via e assistia algumas das atividades da universidade culturais, tá? E eu acho que a URGS, de modo especial, tem o mérito de sempre ter tido uma preservação dessas atividades. Uma continuidade e no sentido da preservação e uma continuidade no sentido, inclusive, de um aperfeiçoamento, né, dessas atividades que vêm de longo tempo das atividades de extensão. Eu ficava um pouco assustada na época, quando eu frequentava, inclusive, como estudante ali nesse mesmo Propur que você está fazendo,